Bom dia, meus amores do quarto ano. Como vocês estão, gente? Como foi o final de semana? Tá todo mundo bem, com saúde? Graças a Deus, né? Então, vamos iniciar mais uma semana de nossas aulas, né? Com fé em Deus vai dar tudo certo, né? E hoje vamos começar com a nossa aula de português, certo? Ainda na temática, gente, criança, né? A gente vai continuar falando sobre as crianças. Eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 43, do módulo 3, viu, gente? Abram o livro de vocês na página 43. Diz assim, para início de conversa. Você lê um texto positivo que explica por que as crianças não devem trabalhar, né? Você já sabe que os textos expositivos, eles vão expor as ideias de um determinado tema. E o tema lá do texto era exatamente a questão do trabalho infantil, né? E você sabia que as crianças elas têm diversos direitos e também diversos deveres, certo? E o trabalho infantil ele atrapalha o cumprimento desses direitos das crianças, certo? Porque, por exemplo, a criança tem direito de estudar, mas ela tem que trabalhar, como que ela vai estudar? Certo? Então, a gente já debateu muito sobre isso, né? Sobre essa questão do trabalho infantil. Teve até aluno que descobriu coisas, né? Que nem imaginava que pudesse existir, certo? Então, vamos lá. Na página 43, nós vamos falar de um tipo de texto que você já tem familiaridade com esse texto, que é o texto poético, gente. Quem não gosta de poesia? Quem não gosta de poemas? Acho que todo mundo. Eu amo poemas, adoro trabalhar poemas. Quem me conhece sabe disso, né? Então, nesse texto aqui da página 43, é só um trecho do poema que vai falar exatamente sobre esses direitos das crianças, certo? Ele é do Flávio Souza e explica na forma de poesia alguns desses direitos, porque não cabe aqui todos os direitos que as crianças têm, certo? Porque são muitos direitos a qual as crianças têm direito, certo? Então, o nome do poema é Devaneando Devagar, certo? Ai, tia, mas que nome difícil, devaneando. Mas tá bem aí, gente, o significado lá no vocabulário. Lembro que as palavras que não são familiares para nós, elas sempre vêm com o vocabulário para você entender o que é, né? Nada mais é do que sonhar, imaginar, certo? Inibição também, proibição, impedimento, viu? Agora, nós vamos falar um pouquinho como é que é um texto poético, como ele é estruturado, certo? Vamos lá. O texto poético resulta com frequência da reflexão sobre aspectos da vida e do mundo. É, sobretudo, uma visão especial daquilo que nos rodeia. Está aqui na página uma temática que sempre está nos rodeando, né? Que são os direitos das crianças. Dando atenção a pormenores simples, mas importantes para quem observa. Então, o texto poético, ele pode ser trabalhado dentro de diversos temas, viu, gente? Um poema é um texto em que o autor expõe sensações e ideias bem particulares, em que apresenta seu jeito de ver o mundo. Portanto, solte a imaginação sem medo de fazer associações diferentes, incomuns, né? Porque às vezes você lê um poema que você diz assim: meu Deus, esse poema não tem nada a ver com nada, mas tem sim. Se você ler novamente, aí você vai entender direitinho do que está tratando de determinados poemas. Os escritores de poemas, que são os poetas, sentem alguma liberdade na escrita de um texto poético, brincando com os sons, com as palavras e com as frases. Tem um exemplo aqui no livro de vocês, né?
o autor desse texto, ele pegou o quê? Os direitos das crianças, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e transformou, que é uma lei, né? São leis, transformou num texto poético. Não é melhor a gente ler um texto poético do que ir lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, lei tal, não sei de quando, fica mais chato, né? E em forma de poema, não. Dá mais prazer para a gente ler e aprender, certo? Poema ou texto poético. Obra, geralmente em verso, em que a poesia tem uma existência concreta ao alcance de qualquer leitor. Destaca-se pelo modo como se dispõe na página, em versos que formam estrofes, podendo ser ou não rimado. Nós já falamos sobre isso em sala de aula, gente. E tenho certeza que nas outras séries também já foi trabalhado esse tipo de texto. Distingue-se da prosa, porque esta é escrita em linhas contínuas. Você começa a escrever um texto em prosa, você vai até o final da linha do caderno, não é isso? Uma produção de um conto, de uma fábula, não é verdade? De um poema, não. Só vai até o meio da página, a gente não vai usar a linha toda, certo? Um verso embaixo do outro. O que é verso, então? Linha de um texto poético dotada de ritmo e musicalidade. Dá prazer, a gente fica encantado quando a gente lê o verso de um poema, gente. A gente vai ver mais na frente alguns poemas, certo? Estrofe, grupo de versos que formam geralmente sentido completo num poema, geralmente, porque não é regra, certo? As estrofes do mesmo poema são separadas umas das outras por um espaço em branco. Geralmente, a gente termina uma estrofe, né, que é um conjunto de versos, e salta uma linha para começar outra estrofe, não é isso? E o poema é o conjunto de estrofes. Veja aí mais detalhadamente como é que funciona, como é que é estruturado um poema. O poema é escrito em verso. O verso é cada linha de um poema. Cada conjunto de versos separado dos cada conjunto de versos separado dos outros conjuntos de versos por um espaço em branco chama-se estrofe. E aqui tem, ó, brancas, azuis, amarelas e pretas. Quem não conhece esse poema aqui do Vinícius de Moraes? Todo mundo conhece, né, gente? Bastante conhecido nas escolas. Aqui é um verso. Ó, é uma linha. A tia só tem uma palavra. Não quero saber. Mas é um verso, viu? 1, 2, 3, 4. 4 versos formou a primeira estrofe. Brincam na luz as belas borboletas. Segunda estrofe. Borboletas brancas são alegres e francas. E aqui, ó, terceira estrofe, certo? Borboletas azuis gostam muito de luz. Quarta estrofe. As amarelinhas são tão bonitinhas. Quinta estrofe. E por último, e as pretas então? Ó, que escuridão! Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 estrofes. Aí, se eu perguntar para você quantos versos tem esse poema, aí você vai contar cada um desses. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 versos. E 6 estrofes, certo? Esse poema é do Vinícius de Moraes, As Borboletas. Esse outro poema, A Ovelha, olha só. Primeiro verso, mais um, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto verso. Essa estrofe aqui, cada uma delas tem quatro versos, né? Cada estrofe tem 4 versos, mas não é regra que todo poema tem que ser estruturado dessa maneira, não. Você viu que no poema, esse aqui, né? Aqui tem 4, aqui tem 2, e aí a gente vai ver que são bem diferentes um do outro, mas sempre vai existir a estrofe, o verso ou a rima. Também não é regra que todo poema tem que ter rima, viu, gente? Esse espaço em branco aqui é que eu estava falando para vocês, viu? A ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando em cada dia um pedaço de lã. Manhã, lã, tá rimando, né?
O conjunto a estrofe de 4 versos, eu posso chamar de quadra também, certo? Em rápidas corridas, deixa no verde do chão sinais que hão de lembrar, mais logo a solidão. Chão, solidão, é rima. E aqui é o espaço. Quando sozinho olhar, a noite já tão perto, cada vez mais sentindo que Prado está deserto. Então, aqui eu tenho 3 estrofes, cada estrofe com 4 versos. São 12 versos no total, né? Mais um poema, gente. Você vê aí que ele está distribuído de uma maneira bem interessante, né? Ser criança é ser feliz, é viver se arriscando por um triz, como se tivesse consciência de Deus, de sua onipresença. Ser criança é desafiar o mundo, querer saber tudo profundo, guardando numa mente que, der certo, deste universo não conhece um milésimo. Ser criança é chorar solto, por todo e qualquer desgosto. É permitir ser consolada com um doce, um afago e uma risada. Aqui, consolada, risada já rimou, né, gente? Ser criança é aprender desde a mais tenra idade, desde bem novinho, que a Deus tudo pertence e deve ser feita a sua vontade, a vontade de Deus, certo? É Neida Dias de Miranda, é a autora desse poema aqui, que tem 1, 2, 3, 4 estrofes. 1, 2, 3, 4 versos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já tem 5, né? Você vê que é diferente, né? Vai variando. E aqui eu tenho um outro poema que eu acho até que vocês já ouviram em algum lugar, né? É da Cecília Meirelles, é uma poetisa bem famosa, é maravilhosa ela, gente. Os poemas dela para criança, né? Porque tem os poemas dela, assim como do Vinícius de Moraes, para faixa etária correspondente, né? Para bebê, para criança de 4 anos, para criança da sua idade, viu? Para adultos, certo? Vai variar. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Então, aqui é um livro dela que tem vários poemas, né? Esse aqui é o poema tema desse livro. Outro poema que eu peguei, até tem a ver um pouquinho com o mês que nós estamos, né? Tempo de vento e pipas. Tem mês de agosto. Mês de agosto, que é ventinho legal. Minha pipa vai voar, vai subir alegremente, bailando pelo ar. Vou, porém, tomar cuidado, para os fios não agarrar, pois isso é perigoso e pode até matar. Cerol, que coisa feia, em sua linha nem pensar. Minha pipa não é arma, só foi feita para brincar. Prevenir é sempre bom, devo então ter atenção. Com ela vou para o campo, bem longe da fiação. E aqui, ao mesmo tempo que está trabalhando a questão poética, né? Ela vai dando tipo uns conselhos, né? Para quem gosta de soltar pipa em lugares que não são legais, em lugares que não são permitidos soltar pipa. Porque você sabe que a pipa ela deve ser solta em um espaço bem aberto, onde não haja fiação, né? Não é isso que a gente está vendo no momento que está acontecendo aqui, né, em Teresina. Mas, enfim. Gente, nossas atividades de hoje é de leitura e interpretação do texto, né, o gênero textual poemas, nas páginas 43 a 48 no módulo 3, ok? Então, observe, leia direitinho esses direitos, fale. Eu quero que vocês me falem qual foi a parte do poema que mais chamou a atenção de vocês e por que, tia? A parte que mais chamou a minha atenção foi essa, por isso, viu? Porque eu tenho certeza que deve ter alguma parte que vai chamar mais atenção do que a outra, tá
tá bom, gente? E agora vamos para a nossa aula de gramática com o nosso ditado interativo. E nós vamos trabalhar, claro, né, que nós já estamos estudando, sobre os sons da letrinha X, né? Vocês já fizeram atividades, tenho certeza que tá todo mundo mais que por dentro desse assunto, que é bem legal. Você tem que ler e diferenciar o som de cada letra X, porque você sabe que o X ele tem 4 sons diferentes, né? O som de CH, o som de CS, o som de S ou SS e o som de Z. Vamos começar, crianças. Você vai pegar o seu caderno, lápis, borracha e construir uma tabela parecida com essa que eu coloquei para vocês, deixando, né, em cada som do X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para colocar as palavras. Serão 6 palavras de cada som. Não esqueçam que são palavras com X, que tem o som de CH, que tem o som de Z, de S ou SS e o som de CS. Então, vamos lá para a primeira palavra, crianças. Tudo pronto? Legal? Todo mundo aí atento para o ditado? Então, vamos lá. A primeira palavra é shampoo. A segunda palavra, primeira palavra, shampoo. Segunda palavra, exagero. Terceira palavra, aproximar. Quarta palavra, reflexo. Reflexo. Quinta palavra, abacaxi. Abacaxi. Sexta palavra, exemplo. Exemplo. Sétima palavra, máximo. Máximo. Oitava palavra, crucifixo. Crucifixo. Nona palavra, enxurrada. Enxurrada. Décima palavra, exibição. Exibição. 11ª, palavra de número 11, excelente. Excelente. Palavra de número 12, tóxico. Tóxico. Palavra de número 13, peixe. Peixe. 13, peixe. Palavra de número 14, exército. Exército. Palavra de número 15, exceção. Exceção. Palavra de número 16, táxi. Táxi. Palavra de número 17, mexer. Mexer. Palavra de número 18, exato. Número 18, exato. Palavra de número 19, fluxo. Número 19, fluxo. Palavra de número 20, puxar. Palavra número 20, puxar. Palavra de número 21, maxilar. Maxilar. Palavra de número 22, faxina. Palavra de número 22, faxina. Palavra de número 23, auxílio. Auxílio. Palavra de número 24, próximo.
Anotaram, gente? Muito bem. Então, depois vocês vão me enviar essas palavras, né? Para eu ver se tá tudo certinho, ok? Depois eu vou colocar a correção para vocês, tá bom? Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem ainda sobre a aula de português, sobre texto poético, viu? Eu vou colocar no grupo, porque às vezes para colocar lá no canal dá problema no vídeo, tá bom? Então é melhor colocar aqui. E as atividades vão ser fotocopiadas nessa semana e vão estar disponíveis no e-mail e lá na escola para os pais que quiserem pegar, tá bom? Vou botar um informezinho lá no grupo, tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Tenham todos um bom dia. Até amanhã. Beijos.